Oi pessoal, eu sou a Mari e nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco dos preparativos que a gente está fazendo para nossa grande viagem, que já vai ser semana que vem. A gente já começa a aventura na semana que vem. Provavelmente quando vocês verem esse vídeo a gente já vai estar na estrada, mas aqui eu vou contar um pouquinho do que a gente fez, né, nesses 2 anos e meio mais ou menos de preparação que a gente vem preparando, né, e organizando para que essa viagem seja muito legal e dê tudo certo, tudo que esteja ao nosso alcance, pelo menos. Então, para começar, como vocês podem ver, eu não estou na minha casa, estou no quarto aqui, que é um quartinho de hóspedes na casa dos meus pais. E eu vim pra cá já tem 2 meses, porque aí eu vendi tudo que eu tinha, todos os meus móveis, eu devolvi o apartamento, vendi todos os móveis, maior parte das minhas roupas, das minhas coisas, para poder ir bem desprendida. Deixei só o que eu vou precisar para viagem e algumas outras coisas que eu não queria me desfazer. Mas eu fiz essa limpa, fiz um super bazar e me desprendi de tudo para poder vir para cá e já tô há 2 meses aqui me organizando, já separando as coisas que eu vou precisar, né, e vendo as coisas que a gente precisava de adquirir antes da viagem. Eu vou deixar um videozinho agora para vocês verem desse processo, uma parte desse processo, quando eu fiz um bazar e aí vendi a maioria das coisas, o processo de trazer a Juju, minha plantinha, aqui para casa dos meus pais, que foi também um sufoco, eu tava morrendo de medo dela sofrer muito, mas ela já tá super bem adaptada, já tá super tranquila aqui, com as folhinhas verdes de novo. Então foi um primeiro processo que eu fiz para poder começar a organizar o que eu ia ficar, o que eu ia, né, desfazer e o que eu precisava ainda de adquirir para poder me preparar para essa viagem. Então agora eu tô preparando para sair aqui da casa, do apartamento que eu morei por quase 7 anos. Então tem muita coisa. E eu resolvi vender tudo, vender os móveis, vender os utensílios de cozinha, vender praticamente todas as minhas roupas e ir mesmo praticamente com a roupa do corpo e com as coisas que eu vou levar na viagem. Então imagina aí a confusão que tá. Na verdade, boa parte dos móveis já estão até vendidos. Eu comecei essa venda já mais cedo, então já vendi a televisão, o sofá, a cama, o escritório, a maioria das coisas já estão vendidas, coisas grandes. E agora no domingo eu vou fazer um super bazar para vender as coisas pequenas e para liberar tudo. Então aqui vão ter um monte de coisinhas pra vender, esmelozinhos, plantas, várias minhas plantas eu vou vender, eu vou doar, vou deixar pra quem querer ficar, quem querer cuidar. Aqui no quarto já vai ser preparado também as roupas, todas que eu vou vender, várias saias, tem calças, aqui também vestidos. Então vou deixar a maioria das coisas pra cá. A documentação, eu liguei para quase todos os consulados dos países que a gente vai visitar. Na verdade eu não consegui falar com todos, tem alguns que os telefones eles não atendem, eu não consigo achar contatos de e-mail, né, outras formas de contactar, mas a grande maioria eu consegui falar. E eles foram super solícitos, me falaram quais eram, né, os documentos necessários, quais eram os documentos que a gente tinha que ter com a gente ou que a gente tinha que tirar para poder fazer uma viagem como essa. Na verdade, varia bem pouco de um país para o outro. Assim, basicamente, o que a gente precisou de selecionar foi os nossos documentos pessoais, eles tinham que estar em dia. Então a carteira de identidade ela já é suficiente para rodar a América do Sul, mas é importante que ela tenha sido tirada em menos de 10 anos. Então, como a minha era mais antiga, eu tive que tirar uma nova via da carteira de identidade e para precaver, a gente também vai levar o passaporte. Então, a gente tem essas 2 opções e o passaporte também tem que estar em dia, né, com a validade em dia. Então, esse eu não precisei de mexer, que eu já tinha. A gente precisa de um
PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, que é um documento que a gente tira no Detran, e também uma certidão para fins internacionais, que é uma outra certidão também que comprovam que a gente, né, pode dirigir em outros países da América do Sul. Tem a Carta Verde, que é um seguro do carro. Esse seguro a gente faz junto com o nossa própria seguradora, né? Então eu tenho já o seguro do carro, e aí contactei eles e a gente fez esse seguro extra, que é a Carta Verde, que permite rodar nos países da América do Sul. Eu fiz esse seguro só para os 3 primeiros países, então a gente já tem o seguro para Paraguai, Uruguai e Argentina, e aí a gente vai renovar ele quando estiver, né, finalizando essa primeira parte da viagem para os próximos países. A gente precisa também de um certificado de internacional de vacinação, né, que é emitido pela Anvisa. A gente conseguiu fazer isso muito facilmente pelo site do gov.com. Foi bem fácil, a gente já emitiu. E um comprovante do SUS com QR Code atestando que a gente está vacinado contra o Covid. Né? Alguns países pedem, outros não. Alguns, quando eu liguei há 3 meses atrás, pediam, e agora eu liguei de novo dando uma última confirmada aí na documentação, e eles falaram que não é mais necessário. Mas por via das dúvidas também, a gente já tem também esse comprovante, já tem ele impresso para a gente poder levar. No geral, a gente está com essa ideia, ter sempre coisas a mais, né, para a gente evitar qualquer problema. Então, tudo que a gente tem dúvida, a gente está conseguindo a mais para poder evitar algum problema no caminho. Inclusive, alguns dos países, como o Paraguai e alguns lugares no Peru, é importante que você tenha a vacina da febre amarela. Então, para quem não tomou, tem que tomar e tem que ter nesse comprovante, né? No nosso caso, a gente já tinha tomado, mas se não, é uma coisa que é importante conferir também, caso vocês estejam indo para algum desses países. E além disso, ainda relacionado ao carro, a gente acabou de fazer também uma autorização de próprio punho, que eu vou assinar e agora eu vou levar amanhã para apostilar. Quase todos esses documentos eles têm que ser apostilados, tá, gente? Alguns têm que ter firma reconhecida e alguns apostilados para que eles sejam válidos internacionalmente. E essa autorização que eu fiz agora, que ainda falta apostilar, ela é uma autorização para que o Álvaro possa conduzir o meu carro. Então, como eu sou a proprietária do carro, mesmo eu estando ao lado dele, é importante que ele tenha essa autorização que prove que, né, ele está dirigindo o meu carro, mas com minha autorização. Então, isso para quem vai alugar carro também, os países, é muito importante conferir essas regras aí, ou quem vai com carro, né, de propriedade de outra pessoa. Então, esse é o último documento que falta, que a gente vai finalizar amanhã. E com isso, tem essa documentação aí, que foi a que a gente reuniu para poder fazer a viagem. Com relação a compras, a gente já tinha bastante coisa, né, no nosso arsenal aí de materiais para viagem, para camping, e a maioria das coisas a gente vai usar o que a gente já tinha, até para não ter um gasto extra, mas a gente teve que sim comprar algumas coisinhas. Uma das coisas que eu comprei foi esse kit de cozinha. Para quem já viu, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card, tem um vídeo sobre os utensílios para cozinha, para camping. E aí, inclusive, nesse vídeo eu falo, né, que eu tinha um kit de panelas, mas que eu não gostava muito dele. Ele é legal, mas ele é um pouco grande e gruda um pouco, né, a comida. Então eu comprei esse kit aqui da Nature Hike, que parece ser muito bom. Ainda não utilizei, a gente vai utilizar na viagem, mas ele é super compacto. E aí ele tem aqui, ó, 3 panelas de tamanhos diferentes, né? Na verdade tem 2 panelas e uma frigideira, né? Que é essa daqui. E ele tem essa alça que ela fica compacta também, né? Ela fica grudadinha aqui. Então para guardar é muito prático, mas ela é uma alça muito boa. Então a gente tem esse kitzinho agora, que a gente vai experimentar. Vem também com umas panelinhas, uma concha super interessante, ó. Essa concha aqui, que também fica fechadinha, e aí quando a gente abre, ela tem o formato da concha. Então é um kit muito prático, a gente gostou muito dele, ele parece ser muito resistente, muito legal, e tem um tamanho muito bom pra gente. Então, para nós dois que vamos, né, de 2 pessoas só,
acho que vai ser um tamanho ideal para o que a gente precisa, né? Ficando super compacto quando ele tá fechado. A gente já tinha barraca, eu até fiz um vídeo, vou deixar aqui no card para quem quiser ver, sobre barraca, e eu mostro as barracas que eu tinha. E a gente tinha uma barraca para 2 pessoas muito legal, mas ela estava um pouco velha e a costura estava começando a desfazer. Então, as últimas vezes que a gente acampou, a gente já teve um pouquinho de problema com a entrada de água. E como a gente não ia ter tempo de arrumar ela, né, e ficamos com medo dela não ficar, né, a tempo pronta no jeito para essa viagem, a gente comprou uma nova barraca. A gente comprou uma barraca na Decathlon, essa daqui da 4Class, que é para 2 pessoas. Ela é super compacta, a gente achou ela custo-benefício muito boa e ela que a gente vai levar para essa viagem. Ela é bem leve, que vai ser importante pra gente que quer fazer alguns treks, algumas travessias. Então essa barraca vai acompanhar a gente na viagem. Com relação aos shows, a gente vai levar muito instrumento. E alguns dos instrumentos que a gente tinha, eles não tinham boas bags, boas cases, né, para poder transportar. E alguns deles eram, por exemplo, essas 2 flautas. Então tem essa flauta aqui grande de madeira, que é bem delicada, tem um totem. A gente estava bem preocupado com o transporte, né, no carro dessa flauta e dessas outras aqui também, que são flautas de madeira. Essa flauta tripla e a flauta Kena, que tá aqui dentro, né, que foi feita para encaixar aqui direitinho junto com a tripla. Então essas bags, elas foram feitas por medida e foi muito importante fazê-las para poder ter uma segurança a mais com os instrumentos dentro do carro, né? A gente fez também para o ronroco, que não tinha uma bag muito boa, e para o meu tambor. Então foi bem importante ter esse material para assegurar os nossos instrumentos durante a viagem. E além disso, a gente teve a ideia também de fazer para os shows esses 2 cartazes. Então esse aqui, um cartaz do Choro de Alegria e um cartaz do Plantita, errado, que a gente resolveu fazer também com QR Code para as pessoas acessarem o vídeo, o canal do YouTube, né, do Mundo Música, que é uma forma da gente, se a gente for tocar em shows ou em praças, onde a gente for tocar, a gente poder, enquanto toca, também divulgar o nosso passeio, divulgar o nosso trabalho como músicos. Bem, pessoal, então esses são alguns dos preparativos que a gente teve para fazer a viagem. Como eu falei no início do vídeo, a gente já está fazendo esses planos já tem mais ou menos 2 anos e meio. Então, obviamente, teve muito mais coisa que a gente já veio planejando, né? Desde a rota, que a gente também já fez um vídeo aqui colocando a nossa rota base, vou deixar aqui no card também e no final desse vídeo. E, obviamente, a gente, né, fez contatos com as pessoas que a gente conhece, né, nos países. A gente já está programando alguns shows, oficinas para fazer pelo caminho, né? E estamos planejando também alguns passeios, obviamente, também, que é um dos motivos principais dessa viagem, né? Alguns lugares que a gente não quer deixar de conhecer. Então teve todo esse preparativo também por trás de rotas, né? De contatos. Aqui nesse vídeo eu só falei um pouquinho mesmo dessa parte mais prática, de documentação, de coisas, né, que a gente teve que comprar para acrescentar ao que a gente já tinha. E é isso aí. Se vocês têm alguma ideia de outra coisa que a gente não comprou, que a gente não está se preparando, ou querem fazer algum comentário sobre alguma das coisas que a gente falou aqui nesse vídeo, coloca nos comentários para eu saber. E se gostaram desse vídeo, curte, compartilha e acompanhe a gente nessa viagem. Agora eu vou postar bastante vídeo. Nos próximos vídeos provavelmente a gente vai falar bastante sobre o processo dessa viagem, como tá sendo. Espero que tenham muitas aventuras e que eu possa compartilhar elas com vocês.